Olá, galera. A paz de Cristo, que excede todo entendimento humano, esteja com cada um de vocês. Muito obrigado por estar assistindo os nossos vídeos aqui. Esse vídeo é para edificar e acrescentar na sua vida espiritual, ok? Já gravei alguns vídeos aí atrás, aí, cerca de 15 a 16 vídeos, né? Lá nós falamos sobre como interpretar a Bíblia, falamos sobre lei, falamos sobre as leis de Deus, trabalhar no sábado e outros. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre maldição. Quantos cristãos que têm medo de maldição? Quantos cristãos que fez, inclusive eu já fiz, campanha de quebra de maldição? Para fazer uma introdução aqui, antes da gente ver aqui na palavra de Deus na Bíblia, né? Como eu sempre falo, se a gente não vê na Bíblia, não tem nada feito, porque a Bíblia tem a resposta de tudo pra gente. Não adianta eu falar de mim, tem que olhar na Bíblia. Então nós vamos estar olhando na Bíblia, tá? Inclusive, a minha já está aberta aqui, ok? E te peço que você pega a sua e me acompanha para ver se eu estou falando heresia. Tá jóia? Então vamos começar. Maldição. Veja bem, já fiz muita campanha de quebra-maldição. Primeiro, gente, presta atenção. João 8,32. Inclusive tem umas referências bíblicas que eu vou mostrar de João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Primeiramente, nós temos que colocar nossa. Quem que é a verdade? A verdade é o Senhor Jesus. É a própria palavra, porque Jesus Cristo, ele é a palavra. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Verbo é palavra, ok? Gramaticamente falando, verbo é o mesmo que palavra. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora vamos para a versão NVI. Vai ficar dessa maneira. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, está falando que Jesus Cristo é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas para final, postar um vídeo aqui falando sobre isso, a Trindade, tá? A divindade, a Trindade. Assim como eu sou três em um, você é três em um, Satanás também é três em um, assim também nosso Deus é três em um. Ok? Mas não vou entrar em detalhe nisso, não, porque hoje não vou falar de maldição, tá? Mas eu vou postar um vídeo falando sobre isso aí, isso é chamado de tricotomia, ok? Então nós vamos falar depois um vídeo, nós vamos fazer um vídeo aqui falando sobre isso. Então vamos falar sobre maldição. Então vamos voltar. Veja bem, Jesus Cristo falou, conhecereis a verdade vos libertará. Então logo que você aceitou Jesus, batizou nas águas, logo você conheceu a verdade. E a verdade te libertou. Porque como está escrito no livro de 1 João, que ninguém pode falar que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então, logo, se você reconheceu os seus erros e aceitou Jesus como Salvador, logo Deus te deu o presente chamado Espírito Santo. Beleza? Porque ninguém pode receber o Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Porque jamais nosso inimigo vai confessar o nome do Senhor Jesus. E outra, é o único Espírito que tem sangue, é o Senhor Jesus. Tá joia? Mas então vamos voltar aqui pro maldição. Então veja bem, quantas pessoas que fazem culto de quebra de maldição, campanha de quebra de maldição, 7 elos, 3 elos. Gente, tudo bem, você pode continuar fazendo. Deus não vai te chamar atenção por causa disso. E ninguém vai mudar a sua linha de raciocínio. Mas eu quero te dizer que diante da palavra de Deus, que isso é coisa inútil. Sabe por quê, gente? Meus queridos. Você faz um culto de quebra de maldição, aí vai uma pessoa para lá. Primeiro,
Se o crente tiver maldição, então logo ele está com alguma coisa errada com o reino de Deus. Ele errou, está errado, alguma coisa ele tem que consertar. Segundo, você pega uma pessoa lá fora, com a vida toda atrapalhada, ele vai lá, faz os 7 L de campanha, tadinho. Ele nem conhece a verdade. O que vai adiantar essa campanha para essa pessoa? Não vai adiantar nenhuma coisa, nada. Você vê quando ele entrar na igreja vazio e sair cheio de lacuna. Não vai adiantar em nada. Vai adiantar é você, porque ele é um prosélito. O que é uma pessoa prosélita? É uma pessoa que está entrando ouvindo a palavra de Deus agora. Ou seja, um novo convertido é um prosélito. Aí o que você vai fazer para ele? Você vai ter que tacar a Bíblia nele, a palavra de Deus. Aquela palavra vai começar a corroer ele tanto por dentro que ele vai chegar uma hora que vai reconhecer tantas coisas erradas que ele fez e está fazendo. O que vai acontecer? É as 3 coisas que está lá em Lucas, que o nosso querido João Batista falou. Olha, você é o Cristo, eu não. Eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizo com água, remissão de pecados. Mas após mim virá um que batizará vocês com Espírito Santo e com fogo. Lucas capítulo 3, você vai acompanhar a partir do versículo 11. Mas o texto categórico está no versículo 15, 16 e 17. Mas leia a partir do versículo 11 para você entender melhor. Então, o que vai acontecer? Então, vamos entender aqui. Batismo nas águas, remissão de pecados. Batismo com fogo. Fogo, quando fala de fogo, fala juízo de Deus. O que é juízo de Deus? Porque quando Deus determinou algo, aquele algo tem que se cumprir. Por isso que tem a coisa que acontece ruim com a pessoa e fala que Deus é ruim. Por que Deus deixou? Deus não deixou e Deus muito menos é ruim. Deus é bom demais. Mas é porque o juízo de Deus e a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Lembra de Jeremias 1:12? Deus falando, Deus e ele conversando, que a palavra de Deus jamais voltará vazia. Ou seja, então a palavra de Deus em tudo ela tem que se cumprir. Porque se tem uma pessoa que tem caráter, essa pessoa é o Senhor, o nosso Deus. Que tudo que ele falou, ele cumpre. Então, olha para mim aqui. Tudo que Deus te prometeu, se o profeta te entregou e é da parte de Deus, você pode esperar. Cedo ou mais tarde, isso vai cumprir na sua vida. Seja de bom ou seja de ruim. Tá joia? Então vamos para a maldição. Veja bem. Então não precisa você ter medo de maldição, meu querido. Vamos começar aqui, ó, na Bíblia aqui. Provérbios capítulo 26, versículo 2. Se você quiser acompanhar, vamos ser mais breve nesse vídeo. Então, tem alguns colegas, alguns amigos, né, e com razão, e falar que o vídeo meu está muito prolongado. Então, vamos lá. Provérbios 26, 2. Presta atenção. Como pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Então, o que é isso aqui? O que o sábio Salomão está falando? Se você anda com a vida correta com Deus, digna diante de Deus, eu te pergunto, qual que é a maldição que vai te pegar? Nenhuma. Você está correto diante de Deus e quem está correto diante de Deus é protegido por Ele. Mal nenhum vai te tocar, não. Mal nenhum vai te chegar. Aqui é um dos pontos. Vamos continuar. Eu falei aqui de Jesus lá em João. Vamos ver agora João 8. João capítulo 8, versículo 32. Eu citei, mas vamos para a Bíblia aqui. João capítulo 8. 8:32. Olha só. Que é Jesus falando, tá? Não sou eu.
nem fulano, nem João, nem Joaquim, nem Maria. É Jesus que está falando. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só. E ele é a verdade. Agora vamos lá para o versículo 36, que é a hermenêutica, a exegese desse capítulo aqui, desse versículo que Jesus falou. Olha só o 36. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você está livre, meu querido. Porque se você batizou nas águas, aceitou Jesus, logo, tudo de ruim que você tinha ficou ali. Você foi sepultado. Lembra que eu falei atrás sobre os batismos? Batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. Assim como aconteceu com Jesus, que ele foi morto, foi colocado no sepulcro, né? E ele ressurgiu dos mortos no terceiro dia, assim é o simbolismo do batismo, quando você desceu nas águas. Você morreu, foi sepultado e ressurgiu dos mortos. Ou seja, o pastor seu foi seu coveiro, ele que te enterrou. Pastor, Deus usou o seu pastor para enterrar todo o seu passado de amargura, todo o seu passado de tristeza, de maldade. Deus usou, Jesus Cristo usou o seu pastor para enterrar isso, está no passado, ok? Então, a partir de hoje, você é um novo homem, uma nova mulher. Tá joia? Então, vamos lá. Agora, vamos lá para 1 Samuel. Veja bem, quando Davi dispôs a lutar com o Filisteu, em Golias, mesmo Golias sendo maior do que Davi, sendo gigante, um homem de grande estatura, mesmo assim, ele tentou fazer isso. Nós estamos falando com Davi, ele tentou amaldiçoar Davi. Vamos ver? 1 de Samuel, capítulo 17. Olha só. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43. Olha só. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Ou seja, ele amaldiçoou Davi por Baal, sei lá, será, os deuses que eles cultuavam lá. Então ele amaldiçoou Davi. E o que aconteceu? A maldição dele pegou em Davi? Não. Por quê? Porque Davi era um homem que, em tudo, ainda era um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22 fala isso. Davi vai ser um homem segundo o coração de Deus. Então, você pode até não ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, mas a mesma proteção que Davi tinha, se você andar correto com Deus, você também vai ter, você terá essa proteção. Tá joia? E o que é que aconteceu quando a Filisteu amaldiçoou Davi? Muito pelo contrário, a maldição voltou contra ele. O que aconteceu? Davi o venceu, matou, arrancou a cabeça dele fora para apresentar no arraial de Israel que Deus é Deus. Tá joia? Vamos continuar, tem mais coisa aqui. Agora nós vamos para Romanos capítulo 7. Veja bem, um dos homens que era doutor da lei, Paulo, porque para quem não sabe, Paulo, ele era fariseu. Filipenses capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer que ele era fariseu. Ele era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, e segundo a lei ele era fariseu. E o que é um fariseu? O fariseu é aquele homem que interpretava a lei. O escriba escrevia a lei e o fariseu interpretava a lei. Então, Paulo conhecia de lei demais. Então, Paulo sabe o que ele está falando aqui. Gente, Jesus Cristo, nosso Jesus, ele não escolhe ninguém à reveria, não. Ele não escolhe ninguém à toa, não. Se ele te escolheu, é porque ele vê algo de especial em você, diferente. Então, você pode ter certeza, você não pode estar sendo usado agora por ele, mas amanhã você vai ser. Você tem algo especial para Deus. Tá joia? Então vamos continuar. Esse mesmo Paulo, nós sabemos que Paulo era assassino, matava muito até cristão, perseguia cristãos, né, porque Paulo era um romano, soldado romano, e além de tudo era fariseu, interpretava a lei. Paulo conhecia tanto de lei que quem era o professor dele?
era o rabino Gamaliel. Gamaliel, uma hora, falou com ele, São Paulo, você pode sair fora, porque eu estou vendo você está se conhecendo mais do que eu. Então, você não precisa mais de estudar, não. Você já sabe. Tanto de lei que Paulo conhecia. E aqui nós sabemos que Paulo era assassino. O que que aconteceu? Ele, Paulo, ele perseguiu, inclusive ele ajudou na morte de Estevão. Estevão foi apedrejado. Ele ajudou na morte de Estevão. Aí o que que Paulo vai acontecer com Paulo? Paulo era matador. E naquela época, quem era assassino, o castigo dele, a sentença dele, não era ele ser preso. O assassino não ia preso. O que aconteceu com o assassino? Ele recebeu um castigo dessa maneira. A pessoa que ele matou, que ele assassinou, aquela pessoa era pegada aquele corpo morto, e era amarrado nas costas do assassino. Então, onde o assassino fosse, ele tinha que levar aquele corpo com ele. Se fosse almoçar, jantar, tomar banho, dormir, aquele corpo tinha que estar nas costas dele. Então, acontecia também do assassino morrer com infecção generalizada. Agora, olha o que Paulo vai dizer aqui em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 é um capítulo muito gostoso, onde Paulo vai falar das duas lutas, do luta do homem exterior com o homem interior, ou seja, o luto da alma, do espírito e da carne. Tá joia? Então aqui Paulo vai dizer aqui em Romanos 7, olha só. Romanos 7, 24. Romanos só tem 25 versículos. Mas olha o que Paulo vai dizer aqui, ó, no capítulo, no versículo 24. No capítulo 7 de Romanos, versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Alguns historiadores chegam a dizer que, quando Paulo falou isso aqui, ele chegou a apontar pelas costas dele do peso do passado que ele achava que ele estava carregando. E como eu disse no início do vídeo, você não carrega passado mais, meu querido. Aquele foi jogado no mar de esquecimento. Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19, fala isso aí. Depois, se você ler em Miqueias, embora que isso aqui não está no script de hoje, vai lá em Miqueias, fala do que eu estou falando aqui, foi jogado no mar de esquecimento. Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19, tá joia? Profeta Miqueias. Então, quando Paulo falou aqui, ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Alguns historiadores, homens que estudou a história, né, do início, ele vai chega a dizer que Paulo chega a apontar o dedo pelas costas, né, sentindo o peso do pecado do passado, de tanta gente que ele matou. Aí quando ele falou aqui, logo o doce, amado Espírito Santo vem sobre Paulo. Jesus manda o Espírito Santo vir sobre Paulo. O Espírito Santo fala com ele assim, olha, agora, usando aqui a revelação progressiva, como eu ensinei no início da Bíblia, né? Como interpretar a Bíblia. Ó, a revelação progressiva. Capítulo 8, versículo 1 de Romanos, ó, o quê? Ó, o que o Espírito Santo fala com Paulo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Deus aliviou ele na hora. Ô, Paulo, isso aí já era. Isso foi jogado no mar de esquecimento. A maldição que era contra você, Paulo, acabou. Você hoje é um homem, um grande homem, você trocou de lado, você era do lado do mal, agora você é do lado do bem. Então, quando você é do lado do bem, nada de ruim te pega. Você pode questionar Deus e Ele manda você fazer isso. Isaías 43, 25, 26, Deus manda você entrar em juízo com Ele. Vamos ver? Vamos ver? Eu vou mostrar a Bíblia. Isaías 43. Isaías, Deus manda você. É claro que nós não podemos colocar Deus contra a parede, porque Deus é santo demais, Deus é poderoso demais, a gente nem não tem como a gente colocar Deus contra a parede. Mas pelo que Deus fala aqui em Isaías, ele praticamente manda você colocar ele contra a parede e cobrar dele. É claro que você não vai fazer isso. Você vai pedir e ele vai agir. Você tem que pedir Deus, pedir em oração. Mas olha o que ele fala em Isaías. Isaías 43, 25 e 26. Olha o que nosso Deus maravilhoso fala. Olha só. Eu mesmo
sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ó, o versículo 26. Procura lembrar-me. Você está mandando, Deus está mandando você lembrar ele. Deus não esquece de nada, não, mas mesmo assim ele está mandando você lembrar. Ou seja, ele está falando aqui o seguinte: você tem direito de me falar. Veja bem, procura lembrar-me e entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Então você tem que apresentar as razões sua para o Senhor, igual Ezequias apresentou lá quando Isaías falou que ele ia morrer, o leito que ele estava, ele não ia descer, que ele ia morrer. Ezequias apresentou as razões para Deus. Ó Senhor, eu andei em integridade com o Senhor, fiz o que era reto a teus olhos, Senhor. Aí o que Deus fez? Mandou Isaías voltar e falar que ia acrescentar mais 15 anos de vida para Ezequias. Então aqui você pode questionar com Deus, mas você tem que estar reto no caminho do Senhor. Não vai questionar com Deus com vida errada, não, que vai dar é o contrário, tá? Não vai não, tá joia? Então aqui, ó. Então Deus veio para Paulo e falou que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o meu espírito. Vamos continuar, tem mais duas referências bíblicas aqui. Veja bem, você sabia que o diabo ele é tão pobre, tão fraco, que nem maldição ele tem? Maldição que cai sobre a pessoa não vem nem do diabo, não. Não, não. A maldição que cai em certas pessoas vem do próprio Deus. Vamos ver? Provérbios 3, versículo 23. Olha lá. Provérbios 3, versículo 23. 33. Ó. Provérbios 3, versículo 33. Ó. A maldição do Senhor. Não é do diabo, não. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Bom, acabou, irmãos. Acabou, meu querido. Para de ter medo de maldição. Estuda a bendita palavra de Deus. Estuda a bendita palavra de Deus. Obedece o Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Então vamos ver aqui a última referência, uma das últimas referências bíblicas. Veja bem, o povo tinha saído do Egito e estava vindo. Quando eles estavam passando, ia passar na terra de Balaque. O que Balaque fez? Tentou comprar Balaão, comprou Balaão para vir para amaldiçoar o povo. E Balaão, ele morava no Iraque. Você for estudar, você vai ver que Balaão, ele morava no Iraque. A terra que ele morava era tipo ali, mais ou menos ali hoje, que é onde é o Iraque hoje. Então Balaão contratou ele para vir amaldiçoar o povo. Que estava vindo, o povo de Deus, que tinha saído do Egito. Mas olha o que Deus vai falar com Balaão. Vamos ver? Você vai abrir sua Bíblia lá em Números 22. Números, capítulo 22. Depois você estuda em sua casa tudo isso aqui, tá joia? Nós vamos estar gravando mais vídeos aqui, ok, meu querido? Então eu já peço você que compartilha esse vídeo, dá o seu like, se inscreva no canal, para o canal venha crescer mais. E nós vamos estar gravando muita coisa gostosa aqui da palavra de Deus, tá joia? Então vamos aqui para Números 22. Número 22, versículo 11 e 12. Olha só o que Deus fala aqui. Ei, Deus maravilhoso. Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Isso aqui é Balaque falando com Balaão. Cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é um povo bendito. Ou seja, como você vai amaldiçoar aquilo que eu abençoei? Como que alguém vai amaldiçoar você se você é bendito do Senhor? Então, irmãos, a tese cai por terra, ok? Então não tenha medo de maldição.
Procura andar no caminho correto do Senhor, trilhar o caminho certo do Senhor, que tudo irá bem na tua vida. Muito obrigado, que Deus te abençoe, te proteja, tenha um bom dia, que a paz de Cristo esteja junto contigo, no teu lar, com a tua família, com teus amigos, no teu trabalho, em nome de Jesus, amém? Então eu peço novamente, se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe o vídeo para a pessoa que tem um grupo de WhatsApp, estudos bíblicos, célula. Isso aqui vai, com certeza, vai ajudar bastante, ok? Muito obrigado, que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço e fica com Deus.